Muito bem, amigos, estamos de volta com The Dealers. Hoje que vai ser sensacional. Estou aqui com um grande amigo, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu quero muito bem e que ele tem uma trajetória incrível. Não sei como ele que dá conta de tudo que ele faz hoje. Ele vai contar aqui pra gente. E ele saiu de vendedor a dono de concessionária, a presidente de associação de marca, a piloto de corrida, a dono de equipe de corrida. E eu devo ter esquecido mais alguma coisa que ele deve fazer tudo ao mesmo tempo agora. Estou aqui com o Daniel Kellerman. Muito obrigado por ter vindo. Muito bom. E eu quero começar já perguntando para você, assim, como é que é essa história? Você vendia o quê, afinal? Vendia carro? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui. E com todos esses elogios, a gente cresce um pouquinho, né? A gente fica mais... Mas assim, Caporal, obrigado mais uma vez. É muito importante a gente poder dividir um pouquinho da nossa história, do nosso conhecimento com os amigos que vão assistir a gente. Você esqueceu de duas coisas, marido e pai. Né? Marido e pai. Tudo isso, tudo isso ainda tem que ter um espacinho para as filhas e para a esposa. Que a família tem que ficar num lugar especial. Realmente, então a gente procura administrar o nosso tempo e encaixar elas dentro de tudo isso. Depois você deve ir para Campinas agora, hoje. Olha, eu acabei de deixar elas aqui na porta, elas pegaram o Uber, foram para Campinas, eu saio daqui, vou lá, pego a Lu, que a Letícia já volta. Ah, que legal. E começa as aulas amanhã. Muito bom, muito bom. Bom, mas é um prazer. Eu tô aqui para poder abrir meu coração para vocês e a minha história. Então, conta aí, o que você fazia? Qual era no início? Eu sei que era na Avenida Nazaré, não é isso? Bom, meu início com carros... Avenida Nazaré no Ipiranga ali, né? No Ipiranga, Meu avô... Você sabe que eu comecei no Sacomã. Então, é ali. É ali. Do lado. Do ladinho. E meu avô morava ali do lado, né? E da Avenida Nazaré, bem pertinho. E eu fiz amizade com os lojistas lá e pegava carro de final de semana, né? Pegava ali o Zé, o João, o Pedro, e ia lá e pegava os carros, 3, 4 carros, e levava para feira. Do AMB? Do AMB, de manhã. Eu acordava, ia pra balada, né? Saía pra balada. Já via direto. Acordava, voltava, chegava em casa, pegava o carro. Mas os caras prestavam o carro para você vender, consignado. Isso, exatamente. Então eu ia lá, vendia o carro, né? E devolvia o carro para eles. Falava, o cliente vai vir aqui para fazer todo o acerto e tal. E é assim que fazia. Pegava um chequinho de sinal na época e falava, pode ir na Avenida Nazaré número tal e você... Então eu comecei assim, minha primeira experiência com carro... Quantos anos você tinha? Foi isso, eu tinha 16 anos. Então você não dirigia? Não, eu dirigia, só não tinha carta. Ah! Já dirigia, mas foi assim que tudo começou. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, eu era office boy das lojas Arapuã. Eu era office boy da presidência, então de sábado eu ia lá fazer amizade na Nazaré para poder vender os carrinhos. E meu avô era sucateiro de concessionária. Meu avô tirava sucata de concessionária, então o carro comigo sempre teve uma ligação muito grande. Que legal, então, que legal. Assim que eu comecei. Depois aí foi para mesa de venda, trabalhei em mesa e conheci muita gente desse Brasil inteiro, inclusive através da mesa. Então, aí com carro zero, aí você começou a trabalhar na mesa? Na mesa, Aí eu comecei a comprar... Vamos lembrar o pessoal como é que funcionava isso, porque eu conheci bem essa operação de mesa, né? E na época não tinha internet do jeito que tem hoje. A gente passava a relação toda pelo fax. Exato. Aí começaram os primeiros sistemas, o correio de veículos e o Trelim. Ah, tá vendo? E aí a gente recebia um monte de fax, né, durante a noite na mesa das concessionárias e com estoque. E você ligava para os concessionários, você sabe disso. Então a gente ligava e pegava, chamava a franga, né? Que era a prancheta que ficava com todos os fax de todos os estoques das concessionárias. E ali você... Então, era um repasse de veículo zero que a concessionária fazia. Mas vendia para quem? Para as lojas. Para as lojistas. Para as lojas. Chegou uma época, uma vez eu estava de um lado, uma outra época eu estava do outro. Eu também. E é o que você falou, não existia muito essa questão da internet hoje, a facilidade, e até era uma coisa meio mistificada, era meio feio, né? O cara que vendia muito pra mesa, era meio um preconceito, assim.
mas se vendia e se resolvia o problema de muito concessionário através disso. Sim. Não, e tinha usado também, você conseguia comprar usado na mesa, tudo. Também. Era bem interessante o negócio. E assim. eu, quando eu fui pra mesa, porque como que foi A mesa isso? era um dos grandes abastecedores dos lojistas. Sim, Tanto total. de novo quanto usado. Era o autoavaliar da época. Mais ou menos. Pode-se dizer que sim. Porque ficava lá todo mundo, Isso. né? Isso. Trabalhando- Era tipo uma bolsa, né? Uma bolsa. Uma corretora de compra e Uma venda. corretora de compra e venda. Então, na realidade era isso. Então, eu comecei assim, aí fui pra mesa, que um pai de um amigo que estudava comigo tinha uma mesa, e aí eu fui trabalhar com ele. Quando eu cheguei lá, Caporal, existia 16 vendedores lá na mesa. E a mesa era Chevrolet, era especializada em Chevrolet e Fiat. As mesas elas eram bem segmentadas. Sim. Tinha quem era mais Volkswagen. Volkswagen, Isso. tinha quem, então tinha isso. E aí quando eu cheguei, imagina, eu, um garoto, tinha 17 anos de idade, falei, agora, cheguei, me deram um livrinho lá da concessionária, ó, essa aqui é sua, essa é sua, essa é sua. Eu falei, nossa, agora tô cheio de concessionária. Só que, obviamente, quem tava ali, eles te cediam os concessionários que não vendiam, que tinham Claro. eram de mais difíceis. E aí veio o meu primeiro pulo do gato, vamos dizer assim, na indústria automotiva. Eu cheguei pro dono, que era o seu Luiz, que era o pai desse amigo meu. Falei, seu Luiz, eu não quero mais trabalhar com Chevrolet. Ele falou, não? Eu falei, não quero mais. Nem com Fiat. Ele falou, mas você vai trabalhar com o quê? Eu falei, eu quero trabalhar com importados. Aí ele fez, Eu falei, Não, então tá bom. Aí eu, pode fazer então tá bom. Aí peguei o telefone, liguei no 102, auxiliarista. Né? Lembra do 102, auxiliarista? Lembro. Olha, você pode me dar o telefone da Kia? Você pode me dar o telefone da Hyundai? Aí eu ligava nesses importadores e falava, ó, eu comprei um carro X e eu não tenho a relação de concessionário. Você pode passar um fax para mim? Aí eles mandavam por fax. E aí eu montei uma relação e comecei a ir atrás. E comecei a me dar muito bem. Então, É só você que vendia naquela mesa? Só eu que tinha, era eu que prospectava. Então, era na época da Towner, da Topic, da Besta, né? E aí eu fui. Denise Casarini. Denise Casarini. E o que aconteceu? Começou a vender pra caramba. E aí os outros vendedores da mesa... de olho grande. Não, chegaram pro seu Luiz, que era o dono, e falou, eu também quero. Eu quero. Ele falou, não. Quem teve ideia foi o Daniel. Vocês vendem, ele compra. Cara, então comecei a ganhar muita grana. Que legal. Comecei a ganhar uma grana legal. E aí foi realmente que eu fui começando a fazer um pezinho de meia e as coisas fluindo. E depois? Depois eu saí da mesa. Eu falei, não, eu quero atender o público mesmo. Eu sempre gostei muito de atender o público. E aí eu fui trabalhar numa loja chamada Auto Racing, na Vereador José Diniz. Né? Infelizmente ele já não está mais conosco, o Luiz Carlos Martinez, um grande cara, um professorzão. E aí eu fui para lá e eu trabalhava, eu sabia comprar, eu já sabia onde comprar, só que ele atendia muito o público. Então o negócio dele era vender para o público, ele vendia para o consumidor final. Só que ele era um cara bem inteligente, que ele procurava pessoas que sabiam comprar. Então eu vendia o carro para um cliente final, mas eu comprava direto da concessionária. E eu não tinha o intermediário, que era a mesa. Então existia uma mesa própria dentro dessa loja, que vendia muito carro, 0 km, muito carro. Era bem forte a loja. E aí foi. Aí eu fui... A primeiro contato que eu tive mesmo assim com o público, vendendo carro para pessoa direto, para pessoa física. Que direto. legal. Você acha que essa volta, quer dizer, um dia volta loja de carro, eu sei que tem um monte de loja de carro que vende carro zero, mas não é num volume, né? Como já foi um dia. Né? Você acha que isso é capaz de voltar um dia? Porque a demanda depois de pandemia, depois está mais ou menos ajustada, aliás, para menos, né? Então, e aí? Esse ano eu faço 30 anos nesse mercado, Caporal. Olha só. Eu tenho 46 anos de idade. Você tem muito mais experiência que eu. Eu tenho 46 anos de idade, eu comecei com 16, né, comprando e vendendo carro ali, enfim. E eu tenho uma tese, que o mercado, ele não muda. Ele se ajusta. Não, ele muta. Ele muta? Ele muta. Ele é um mercado que ele muta, ele se transforma. E quando é uma coisa que muta, ela não volta a ser o que era. Nunca mais. Nunca mais. Então, ele passa por transformações, né? E eu acredito muito nisso no nosso mercado, no nosso segmento. O nosso mercado, ele está mutando. E eu não acredito que volte a ser o que ele era lá atrás. Eu não acredito. Acho que vão ter mudanças e elas vão ser constantes e etc.
os grupos de concessionário, os concessionários, os lojistas, etc., têm que se adaptar às novas realidades dessa mudança para não ficarem presos no tempo. Claro. Não, muito bom. Volta. Vamos voltar aqui na nossa trilha. Tá, você estava ali vendedor da Auto Racing, né? Isso. E depois? Aí depois, a fase bacana. O Luiz abriu uma concessionária, Chevrolet, né? E meu sonho era trabalhar em uma concessionária, porque meu avô, eu frequentava a concessionária com meu avô desde pequenininho, tirando sucata e tal, então eu tinha um sonho de trabalhar em uma concessionária. E aí o Luiz me mandou embora. Ele não tinha mais dinheiro para operar, porque ele estava investindo todo o capital dele na concessionária, e ele não tinha mais o capital para ficar comprando e vendendo carro 0 km na Auto Racing, ele estava pegando todo o capital e investindo lá na concessionária. E aí ele falou, Daniel, eu não tenho mais como te manter, porque, cara... Eu falei, não, Luiz, mas eu quero trabalhar na concessionária, pô. Eu quero... leva lá, né? Aí ele falou assim, cara, mas eu não abri ainda. Eu falei, deixa eu montar a concessionária com você. E aí acabei indo para lá, a gente foi ajudando ele, a gente comprou algumas coisas juntos e tal, e ele acabou depois transferindo até a própria mesa da Auto Racing para a concessionária. E foi aí que foi... Então, a concessionária na época tinha cota. Então, ele tinha uma cota bem pequenininha. Então, a gente na mesa ficava lá em cima escondido. Comprando mais carrinho. Comprando mais carro para atender a demanda. E, então, não era bem aquilo que eu queria, né? Mas você sempre gostou de lidar com o público. Com o público. Eu sempre foi... Era a minha... Até hoje eu gosto muito disso. E aí, eu acabei... Minha mãe comprou um carro numa Ford, que chamava Auto Capital. Essa concessionária na Avenida Arno, ali no Ipiranga, ali perto do museu, na Avenida do Estado, ali com a Avenida Arno. E aí, um dia eu passando, eu falei, eu quero trabalhar com o público. E eu fui lá e falei com o gerente, eu tinha feito amizade com o gerente falou, e aí, cara, por que você não vem vender carro na concessionária? Eu falei, eu quero. E aí foi minha primeira experiência com... Vendendo carro concessionária Ford. Concessionária Ford, na Auto Capital. Então, coincidentemente, foi onde conheci minha esposa. Conheci a Lu lá e... Que legal! Alguns anos a gente casou, mas foi lá que eu acabei a conhecendo. Então, minha primeira experiência, assim, como um vendedor de concessionária, eu já tinha passado por mesa, né? Então, já tinha passado por usado, pegar usado ali e vender na feira, passei por mesa, passei por uma concessionária em mesa, e aí foi a minha primeira experiência realmente como vendedor de concessionária. No público ali, em geral. Com o público em geral. E aí foi uma experiência muito legal. Você vendia novo? Vendia novos. Tinha separado? Era separado? Novo não, usado? A gente podia vender. Mas preferia vender zero. Vendia até alguma coisa, mas eles repassavam muito. Ah, tá. O autoavaliar da época era muito forte. Então, repassava muito e eu acabava ficando com estoque muito pequeno de carros seminovos. Mas eu sempre gostei bastante de ambos. Eu gosto de lidar com o público. Eu falo que o carro zero, você tem que ter um tipo de atendimento. E o carro usado é outro. O carro zero, você tem que ter um atendimento e nunca esquecer que a concessionária que está 3 km de você tem um carro que deve ter saído da linha de produção um atrás do outro, igualzinho. Então, cuidado com seus argumentos de venda. E o usado, não. Seu carro é único, né? O meu é o melhor. Não existe outro igual. O meu é o melhor. Igual a esse, não tem. Então, ali foi a minha experiência com isso. Depois disso, eu voltei para a mesa. Ah, é? Onde? Uma mesa que era uma mesa especializada em Ford. A Auto Capital, infelizmente, acabou entrando numa dificuldade financeira. Tal. Eu falei, poxa, eu não posso. Eu preciso ganhar dinheiro. E o Wilsinho me chamou para trabalhar numa mesa Ford. Mas aí eu usei o mesmo pulo do gato. Quando eu cheguei lá... Quero vender Ford. Não quero vender Ford. Comecei a vender importado. E aí eu comecei a vender e me especializei muito em venda de carro Chrysler. Na época vendia muita Cherokee, muita Dakota, muito esses carros. E aí eu me especializei nisso. Assim, fiz um network bem grande com as concessionárias. Eram 23 concessionárias no Brasil. Chegou um momento de eu comprar carro de uma concessionária... Eu vou dizer quando foi. 91, 92? Não, um pouco mais. Mais, 94? Pouco mais. Isso foi 97. 6, 7, mais ou menos. Então, o que aconteceu? Nesse momento, eu meio que fechei esse ciclo da Chrysler, Dodge e tal, e era Cherokee, Grand Caravan, Stratus, Dakota. O Mauro Sadi vai vir aqui. Ele vendia Cherokee para você. Ele vendia. A concessionária dele era a Success. Exato, eu trabalho na Success, por isso que eu sei. Então, eu comprava. E eu cheguei um momento de comprar com o carro de um concessionário e vender para o outro, assim.
Aí um dia, você falou, meu, pô, o Daniel tá ganhando um monte de dinheiro nas nossas costas, cara. Pô, aí tabelaram. Falou, ó, tudo bem, você continua, porque a gente gosta do teu trabalho, mas é tabelado. Você não vai, é assim, ó, é tanto, você põe o seu spread X e é isso. Não, tudo bem, também não queria perder, então ficou tudo bem. Mas dei uma nadadinha de braçada. Eu comprei muito carro do Mauro. E aí? Saiu da mesa. Saí da mesa, fiquei lá um tempo, bom, e acabei indo estudar, montei um negócio com a minha irmã de cobrança. Tava fazendo direito, montei um escritório de cobrança com ela no Rio de Janeiro. Mas não era a minha praia. Mas você mudou pro Rio, né? Mudei. Morei Já era casado? Não. Morei um ano no Rio, aí voltei, cheguei pra Lu e falei, olha, tô voltando. Vamos casar. E vamos casar. E aí, realmente, aí eu fui pra uma loja de um amigo, cliente autoavaliado, Fabinho, da base, um grande parceiro. Fiquei lá um período quando eu tive convite para ir para a Viamar. Que legal. E aí eu entrei na Viamar de vendedor, a empresa que eu tô até hoje, já há alguns 21 anos. E hoje você é sócio de 2 amigos nossos, né? 3, né? Sim, na verdade. sim. Mas que são de outra geração, né? Eu sou o mais novo, né? Eu sou o mais caçulinha. Caçulinha, estou falando. Né? Eu sou o caçula. E então, quando eu entrei na Viamar, Caporal, como vendedor, eu fui vendedor. Fiquei um período de vendedor, fui um dos melhores vendedores da rede. Ganhei alguns prêmios. Depois disso, eu virei supervisor. Aí virei gerente, diretor. Depois eu entrei para a sociedade. Que legal. Hein? Mas é uma história bem legal, porque quando eu era vendedor... Quantos anos de Viamar? 21. 21 de Viamar. 21 anos de Viamar. Quando eu entrei de vendedor, eu sempre procurei, modéstia à parte falando, pelo amor de Deus... Arrogância eu não tenho. Aqui é ditado, tá? Se quiser depois a gente Não, conta. mas não tem arrogância nenhuma. A real é o seguinte, eu sempre procurei me diferenciar um pouco. Porque mais do mesmo não faz ninguém chegar a lugar nenhum. Então eu sempre procurei me diferenciar um pouco. E teve um feirão na Viamar. O Gurgel, hoje meu sócio, um grande amigo, parceiro. O Sergião. Eles dois tinham umas ideias doidas. E fizeram um feirão. E o garoto propaganda era o Oswald de Souza. Então o Oswald de Souza falava assim na Globo. Da Zebra. É o que falava. Isso. Da loteria esportiva. Da loteria esportiva. E aí ele pegava na televisão, ele ia falar, olha, na Viamar tem Celta com parcelas de tanto, com preço tanto, assim, era bem mais baixo. Era 100% financiado, né? Naquela época os retornos na Lua, etc. Então era um retorno invertido. Só podia vender. Ele falava assim, ó, essa parcela eu garanto. Vi vantagem, vive amar. Viva o quê? Vi vantagem, vive amar. Aí, chegou no final de semana, bombou a loja. Num tanto de gente que tinha que dar senha. Por quê? Imagina o Oswald de Souza na televisão, falando que aquela parcela ele garantia. Pô, cara super conhecido naquela época. Hoje, talvez o jovem, você fala de Oswald de Souza, não sabe quem é. Não, eu vi no YouTube, que eu não sabia quem era. Ah, tá. Confesso que eu tô um pouco perdida. Então, foi isso, entende? Foi essa... Eu procurei me diferenciar e chegou esses caras. Então, o que eu fazia? Entrava um cliente na loja, eu pegava o cliente, colocava ele de pé do lado da minha mesa, colocava ele sentado, aí eu começava a atender o casal. Falava, e aí? Não, estamos vendo, fica só um minutinho. Aí eu saía na loja, tinha cliente sobrando. Pegava o casal, colocava de pé do meu lado. Falava, fica aqui que eu vou tentar arrumar um pra você. Chegava pra ele e falava assim, e aí? Aí ele falava, não sei. Falava, porque assim, tá lotada a loja. O casal tá esperando. Tá esperando, se vocês não ficarem, eles ficam com certeza. Aí, sem induzir o outro falar o quê? Sim. Não, esse que tava na mesa, não, eu vou ficar. Não queria perder, é o sentimento de perda. Aí eu falava assim, pô, espera que eu vou tentar te arrumar mais um carro. Mas tinha carro à vontade. Tinha carro pra caramba. E aí eu vendi 47 carros naquele final de semana. Nossa, que legal, hein? Só que eu não passei nenhuma ficha, Caporal, pro banco. Nenhuma. E aí? 0 ficha pro banco. Sem financiamento nenhum, então? Não, eu pegava, entrevistava o cliente, preenchia a ficha. Poxa, eu já era vendedor experiente, eu sabia o que passava no passado. O que não passava e não passava. Porque um vendedor bom hoje sabe o que passa e o que não passa. Mas eles tentam. Aí eu peguei, olhei e falei, se tiver alguma coisa já me fala, se tá com o nome sujo, não tá.
Bom, daquelas 47, tinha umas mais dificinhas. Mais caroço, né? Mais caroço. Bom, mas eu fiquei quietinho. Segunda-feira, todo mundo tinha a sala do F&I, foi todo mundo lá passar as fichas, tudo. Tinha os operadores de banco. Segunda-feira, terça-feira. E encerrava-se o mês, acho que na sexta ou na segunda. Era perto do final do mês. Quando eu cheguei na sala de F&I, cheguei para os bancos, falei, aí, quem tá perto de bater a meta? Aí, o banco lá falou, eu tô, não sei o quê, tal. Eu falei, eu tenho umas fichas aqui. Vai, um carro hoje custa 80 mil, popular, vamos colocar, 70 Isso. mil. Imagina, vezes 40, então, vezes 10 daria 700, 2 daria 1.400, uns 3 milhões de ficha. Falei, olha, eu tenho 3 milhões lá, na minha mesa. Se quem quiser, me procura. Só tem uma coisa, quem pegar uma, tem que pegar todas. Não pode não pegar. Isso foi um grande diferencial e E esse F&I, para quem ia? O retorno? Não, então, aí ia para a empresa tudo. Só que falei, tem que vir aqui, mas eu não queria desperdiçar nenhuma ficha. Claro. Eu não queria desperdiçar nenhum cliente. Então você obrigou o banco a aprovar. Aí veio um banco É. que tinha uma operação chamada OR, né? Que era um over-risk. Eles chamavam de OR. E aí veio o diretor do banco. Primeiro veio o operador, depois veio o gerente, depois veio o diretor negociar comigo. Só que o diretor negociava com a diretoria da concessionária, não era com o vendedor, né? E ele foi lá, sentou na minha mesa, eu falei, tá aqui todas as fichas e tal. E eu não achei que eu tava fazendo nada de errado, e não tava mesmo, eu tava defendendo a empresa. E aí, a hora que ele negociou comigo, falou que ia pegar todas as fichas, ele saiu e foi tomar um café com o Gurgel. Aí ele chegou e falou, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, vim negociar com o seu vendedor, pô, o vendedor que tá mandando na sua empresa agora, pô. E o Gurgel ficou feliz. Aí o Gurgel falou, como assim? Não, aconteceu isso. E falou, cara, que demais isso. Que legal. Tem um vendedor com uma cabeça de dono, eu preciso... E aí foi aí que eu saí de vendedor, me transformei em um supervisor, e aí eu fui rodando lojas, e aí a gente foi indo, virei gerente, virei diretor... E aí foi quando a gente começou a expansão do grupo mesmo. Eu virei diretor quando a gente começou a expansão do grupo mesmo. Virou para Hyundai. Veio para Hyundai. Renault, Nissan, Volkswagen a gente chegou a ter. Volkswagen também. Então, Iveco, caminhões a gente teve. Chery. Então o grupo... Yamaha, a gente era muito forte em Yamaha também. Era. Então o grupo deu aquela crescida. Eu fui um diretor responsável por fazer essa expansão. Então a gente expandiu em Hyundai. Na época, em Nissan, depois veio o Renault, depois veio o Volkswagen, a gente comprou a bandeira. E aí eu fui responsável por essa, entre aspas, loucura. Aí você cansou de tudo isso e resolveu pilotar o Opala velho. É isso? Culpa sua. Culpa sua. Fez quase uma trajetória McDonald's aí, né? Saiu de pegar, levar na feira, vendedor, mesmo, né? Interessante isso. Eu comecei lá de baixo, né? E por isso que eu dou muito valor para as pessoas que estão lá. E eu falo isso para os vendedores. Falei, se vocês não se cansarem, né? Vocês podem acreditar que vocês têm um lugar melhor, mas não pode cansar. E precisa ter sorte. Você não acha que as pessoas querem tudo? Não vou dizer a nova geração, mas as pessoas de maneira geral hoje são muito mais imediatistas. São. Elas não têm a paciência de ficar plantando, às vezes não colhendo. Exato. Às vezes não colhendo, porque acontece. Natural, para um dia chegar lá. É assim, eu falo que a pessoa tem que ter sorte. Você sabe o que é sorte? Fala, o que é sorte? Acordar às 6 da manhã todo dia, né? Então, se a pessoa acordar cedo e sair para trabalhar, estiver disposta, ela vai ter sorte. Então, eu falo isso sempre. A gente montou uma academia de vendedores lá no grupo. Eu faço o encerramento. Eu falo isso para eles. Você tem que acordar todo dia de manhã para ter sorte. Mas para ter sorte tem que acordar cedo. Não tem jeito. Bom, e aí você virou. E no meio de tudo isso, achou tempo para pilotar, que era a tua grande paixão. E aí começou com o Old Stock. Desde criança eu sempre gostei de automobilismo. Foi uma coisa que eu sempre gostei. Como é que era quando criança? Do automobilismo? Não, eu sempre gostei. Né? Então, assim, meu primeiro... Lembra do Velotrol, né? Lembro do Velotrol. Eu lembro que eu ganhei... Não lembro, mas eu sei. Em vez de eu ganhar o Velotrol, meu avô me deu um kartzinho, aquele de pedalar assim. Então, eu sempre gostei. A gente morava no Ipiranga ali. Era uma ladeira, ladeira. uma ladeirona, e eu punha na ladeira e
ladeira abaixo, me ralava todo, mas moleque de 5 anos de idade, ficava de castigo, pegava o kart, escondia, eu ia lá, pegava, enfim, aquelas coisas de moleque levado que eu sempre fui. Então, eu fui crescendo, tal, e eu colecionava figurinha da Fórmula 1. Então, eu sempre adorei, né? Fã do Ayrton Senna, aquela coisa, década de 80, o Senna explodindo, né? E eu, moleque. Então, isso entrou na minha cabeça. Mas, eu venho de uma família de classe média e o automobilismo naquela época também era algo muito caro. Não que hoje seja barato, mas... Você ia nas corridas, por exemplo? Nunca. E aí, eu já trabalhava com carro, um amigo na loja chegou para mim e falou, ó, preciso repassar um kart. Vou te vender um café. Não, como que? Não, você vai lá comigo e tal. Papá, você vai levar esse kart. Um grande amigo, um abraço, Jean Giraldi. Aí ele pegou o kart, eu tinha uma picapezinha Corsa na época, ele pegou, a gente foi lá onde estava, ele colocou... Botou em cima da picape? Leva embora. Eu falei, mas nunca... Cara, eu preciso me ver livre disso daqui, porque a Pri tá brigando comigo, era a esposa dele, e eu preciso me ver livre disso. Eu falei, então tá bom. Então eu peguei e fui embora com o kart. Cara, o que eu vou fazer com isso? Bom, comprei um macacão, uma sapatilha. Foi minha primeira experiência com 18 para 19 anos com kart. Corri um períodozinho ali, até meus 21, 22, e parei. Porque a vida, trabalho, na época a concessionária era sábado, domingo, feriado, não tinha nada disso, então acabei abandonando e ficou. Aí um dia, eu tinha 40 anos de idade, chegou um parceiro lá nosso do grupo, falou, pô, cara, queria colocar o nome da Viamar no capô do Old Stock e tal. Eu falei, não, esquece isso aí, cara, para com isso aí. Não, cara, sem custo. Eu falei, não, sem custo? Sem custo pode ser, né? Pô, aí tudo bem, né? Aí ele falou assim, não, é o seguinte, ó, eu vou colocar e você tem que ir. Se você gostar, a gente vê o que faz. Eu falei, tá bom. Putz, cara, foi o mais barato, o mais caro da minha vida, caporal. O de graça. O de graça, o mais caro da minha vida. Aí é muito legal porque a gente acompanha essa caminhada e ajuda até hoje, né? É isso. Desde Opala. Desde Opala. E é muito legal, muito bacana. E ver essa trilha toda e tal. E a ideia de montar uma equipe de corrida. Porque assim, piloto todo mundo né? Pô, tá, um dia gostar, devo, quero, posso. Isso. Vambora. Como vários que tem pelo Brasil aí. Todo mundo tem, milhares. mas ter equipe de corrida não é para qualquer um. Na realidade... Porque você podia montar uma escola de pilotagem. Também é uma ideia. Mas também é uma ideia que é uma ideia. Eu fazia escola de pilotagem, você. Mas como é que surgiu isso aí? Foi assim, eu tenho um defeito. Alguns acham que é qualidade. Tudo que eu olho, eu procuro olhar pelo lado do business. Ponto. Automobilismo é business. Até tem corrida. Esse é meu lema. A corrida é só uma forma de se fazer negócio. É um meio. Tá? Então, quando eu vi que existia um business muito grande dentro do automobilismo, muito grande mesmo, as pessoas que não têm noção, é muito forte, a exposição ela é muito forte. Tá? Então, quando eu vi isso, que existia uma oportunidade, tinham pessoas como eu, empresários, etc., que tinham potencial para correr e não tinham caminho para isso, foi a ideia de montar a H-Racing. Foi a ideia de montar a Copa HB20. Vamos dar um exemplo, vamos usar o nosso exemplo do Nino, que é um grande amigo. O que acontece? O Nino, quando ele chegou no autódromo, ele amava automobilismo, mas ele não tinha um acesso. Não. Entende? Então, como o Nino, tiveram vários outros pilotos que tiveram acesso através da Copa HB20. Então, assim, hoje... E alguns nem eram pilotos. Nem eram pilotos. A grande maioria não era piloto. Não era piloto, ele começou aí, né? É a entrada mesmo. Exato. E aí, o que aconteceu? Só que o negócio foi dando certo. Só que aí a gente teve um problema, né, Caporal? A pandemia. Aí a pandemia, ela judiou da gente em 2020. Eu achei que a gente não ia continuar, porque não só com a corrida, como com concessionária, com tudo. Mas todo mundo achou, né? O mundo vai acabar, né? Aí paramos todo o projeto, ficou parado, mas os carros estavam lá. Falei, calma. Pro meu espanto, quando voltou mais forte. Quando voltou, a gente tinha 6 meses, os 6 meses a gente tinha 25 carros, foi a 30.
Aí no segundo ano, que foi 21, foi a 30 e tanto. E aí foi indo até chegar em 45 carros. 45 hoje. Na primeira fase. E aí a Hyundai veio com a gente, né? Então, pelo começo você teve que comprar os carros. Não, até hoje, né? Até hoje tem Não, que comprar os até carros. Porque o hoje. pessoal pensa que a Hyundai dá de presente. Não. Eu comprei todos os carros são de propriedades da H-Racing, que é a empresa que nós constituímos para isso. Então a gente chegou a 45 carros. A Hyundai veio e falou, olha... E aí na pandemia a Hyundai se afastou do projeto financeiramente. Falou, olha, não dá. E eu entendi. Claro. E eu tinha que fazer o negócio funcionar, porque também eu já tinha feito um investimento. E aí foi, e ela falou, olha, quando chegou já, tinha passado a pandemia, eles falaram, a gente não pode investir um dinheiro como patrocínio numa categoria que nós não temos mais esse carro em comercialização, porque eu estava com a geração antiga, né? Aí eu falei, tem sentido. Então eles nunca me bloquearam, né, de usar o nome Hyundai, etc e tal, mas financeiramente eles não apoiaram. E aí, quando eles viram que a Copa HB20 pegou realmente um grande corpo, eu falei, Daniel, a gente pode até voltar, mas aí precisa construir os carros novos. E aí? E aí eu falei, tá bom, vamos em frente, vamos fazer os carros novos então. E aí eu comecei a desenvolver o carro novo, porque eu tenho uma preocupação muito grande com segurança. Para mim, a minha maior preocupação que eu tenho é a segurança. Então, eu desenvolvi o carro novo, tudo certinho, com câmbio agora, né? O câmbio é no volante, não é câmbio mais mecânico. Então, foi uma grande mudança. E eu tenho uma montadora por trás que eu não posso fazer nada de errado. Então, eu preferi desenvolver o carro, tudo certinho. E aí, a gente construiu mais 41 carros esse ano, para geração nova. Então, aí sim surgiu a categoria de entrada, que é a H-Racing Cup, com os carros antigos, e a Copa H-Racing HB20. Cup e a Copa HB20, tem os dois. Isso, A empresa cresceu demais, a H-Racing cresceu Então, muito. como é que, aí vamos chegar nessa fase. Porque assim, ó, já vou usar as duas coisas. Aqui tem uma lenda que sempre que alguém vira presidente de associação, o negócio dele cai. Porque ele tem que dar atenção para a associação e o negócio não... Né? Uhum. Você não é presidente de associação só, apenas. Né? Você tem umas outras empresas, que né, a H-Racing, né, para poder... E aí? E a concessionária? E como é que faz? O tempo, né? A gente teve... Eu tenho uma coisa comigo que é procurar colocar pessoas boas para fazer aquilo que você faz. Então, a H-Racing eu montei, eu configurei ela, né? Então ela tem uma configuração montada, que é assim que eu quero que ela aconteça. Então hoje eu tenho um CEO lá, que é o Daniel Freire, e exatamente aquilo que eu deixei naquela cartilha é o que ele segue. Se for sair daquilo, ele me liga. Então assim, e tomava um tempo grande da minha vida H-Racing, porque, claro, né? Não tem como. Porque quando você monta qualquer negócio, você tem que se dedicar. E foi no começo, você não tinha um CEO para tomar conta. Não, era eu mesmo. Era você, fazia tudo. Assoviava, chupava cana, batia o escanteio e... E ainda corria? Não. De HB, não. De HB eu nunca cheguei a correr, por uma questão ética também. Poxa, se eu ganhasse a corrida... o carro dele é diferente. Se eu chegasse em penúltimo, o último ia reclamar. Então, mas corria de Opala e depois para a Copa Truck. Isso. Né? Depois de foi a migração. Mas acompanhava todas as corridas de todas as etapas. Ó, eu deixei de ir o ano passado, na última etapa em Interlagos, porque eu estava com compromisso com a Hyundai no Catar. Foi na Copa do Mundo e tinha uma reunião importantíssima no Catar acontecendo. E eu fui chamado para essa reunião e eu não pude estar presente na final. Foi a única corrida em todos esses anos que eu não fui. E tua esposa é muito legal, né? A Lu ela assim, as meninas me apoiam muito, né? As três, tanto a Lu e a... Porque o Brasil tem um problema, né? Não é só os compromissos que você tem. Como o país é grande, é um país continental, a logística é complicada. Muitas vezes você marca de voltar tal dia, não tem avião, não dá, exato, não volta. Que nem eu corri ontem, né? Em Goiânia. Em Goiânia, cheguei em casa à meia-noite. A Letícia estava comigo, a Lu não foi, e a Gabi não foram, porque a Gabi fez uma cirurgia no nariz e acabou não indo. Então não podia pegar voo. Então, beleza, legal. Mas elas acompanham você? Todas. Em todas as corridas vai todo mundo? Vai. Que legal. Vão. Assim, aí o que você tem um motorhome, não eu tem? Tenho um motorhome. Mas o motorhome vai para todas as corridas para também? todas as corridas comigo. Entendeu? Aí a família fica no motorhome. Fica no motorhome. E o que acontece? Tanto na H-Racing, como na Copa HB20, como na Truck,
eu uso esse ambiente, eu descobri que existe uma carência. As pessoas são carentes de atletas, de pessoas. Então eu uso o motorhome para fazer relacionamento, né? Então, por exemplo, um patrocinador quer chamar os seus clientes daquela região, então ele vai, chama para um churrasco dentro do autódromo, no sábado à noite, com o piloto, né? Então, no caso da Truck, eu como piloto. No caso da H Racing, a gente chama os pilotos chamam os seus patrocinadores e a gente vai fazendo, porque automobilismo é business. Até tem corrida. Então, eu falo isso sempre. Então, dessa maneira que eu consigo, porque as meninas me acompanham, né? Elas torcem, elas estão juntas. Quando elas eram um pouquinho menores, não podiam, às vezes, ir por causa de escola, etc. Então, porque eu ia falar isso. Pô, a família toda tem que viajar para esses lugares todos e voltar. E voltar. Porque tem outros compromissos. Além de você, eu nunca volto na segunda. Eu sempre volto no domingo à noite. Então acabou a corrida. E acabou a corrida. Virou um projeto familiar. Projeto então familiar. É bem legal, né? E assim, o meu projeto piloto são 8 corridas no ano, né? Então é uma por mês, não é aquela coisa que você tira todo mundo daquela rotina, etc. Então eu procuro ter esse caminho. Não, mas aí tem as da H Racing. A da H Racing eu tenho ido pouco. Esse ano eu já tenho. O ano passado eu já diminuí, que nem eu chegava no autódromo na quarta, junto com as carretas, etc. Isso. Aí eu comecei a passar de ir na quinta noite ou sexta. É uma boa pergunta, assim. O que você acha de mulher? Mulher não tem grande diferença para pilotar um carro, fisicamente. Então ela consegue pilotar tão bem quanto um homem. Ou até mais, às vezes. Tão bem ia quanto? falar que eu dirijo melhor que muito homem. Não, é real. A mulher é mais cuidadosa, ela é mais cautelosa. E por que tem tão pouca mulher pilotando? Né? Eu acho que é um mundo machista mesmo. Eu tenho minha companheira de equipe, a Bia. A gente correu junto ontem. Ela fez a gente estava o final de semana todo. Na sexta, no primeiro treino, ela fez o primeiro tempo, eu fiz o segundo. Né? Tomei ali uns décimos dela, tudo certo. Bia, pô, o que aconteceu? Tal. Na hora do classificatório, ela fez a pole. E ela tinha certeza que eu ia estar em segundo. Ela chegou pra mim, a hora que terminou, desci do caminhão, ela falou, e aí, como foi? Eu fiquei em primeiro, e você? Eu falei assim, eu fiquei em quinto. Ela, quinto? Mas você estava no final de semana todo em segundo? Eu falei, então, Bia, não sei o que aconteceu. É mais o ambiente inserido ali do que a atividade. Então é muito mais o lugar, as outras pessoas, é que tem os homens, tem essa questão machista mais generalizada do que a própria atividade de dirigir. Ó, vou dar uma ideia, talvez um evento para fazer as mulheres pilotar lá para ver como é que se sente mais à vontade no ambiente, você cria uma geração de mulheres pilotando. Eu falo que a gente tem que dar muito mais oportunidade para as mulheres no automobilismo. Existe hoje uma divisão dentro da CBA, da FIA, na realidade, que a Bia é a presidente. FIA Girls on the Track, alguma coisa assim, tá? Que elas estão no autódromo, e eu abri para a Bia para ela trazer as mulheres para dentro da H Racing o ano que vem, para poder trazer engenheiras, etc. e tal, para poder trabalhar junto com a gente, com os times de gestão, porque o mundo hoje não é mais como era antigamente, gente. Tem que mudar, as coisas mudam, as coisas evoluem, e assim tem que ser. A gente não falou, deixa eu voltar aqui, agora eu esqueci. A gente não falou de presidente de associação. Porque eu falei, o cara, que aquela história, o cara que se dedica para a associação não tem tempo para concessionária, você tem tempo das coisas. A gente falou muito, mas a gente não falou de associação de marca. Né? Você podia ser candidato a presidente da Chevrolet, da Abrac. Ou de. Você escolheu a Abrai. Quantos anos você está na Abrai? Na Abrai, 15. Na Abrai, 15? Como presidente, 13. E aí? É um tempo, hein? É muito tempo. Não, acho que está na fase agora. Você construiu uma sede, que é muito bacana. Né? Você estruturou a associação. Eu acompanhei tudo isso, não posso ficar falando aqui. Não, assim. E hoje ela se toca, né? Ela funciona sozinha também, igual você fez com a H Racing. A Abrai hoje tem uma estrutura. Isso. Eu falo que foi muito bom o período que eu estive na Abrai. Tá chegando um caminho agora de eu rumar para minha saída, né? Para mim mesmo. Acho que vai fazer esse é o último mandato que eu vou cumprir. Termina quando? Tem 2 anos agora. Mais 2 anos. Mais 2 anos. Então vai ser meu último ciclo.
Porque eu acho que eu contribuo muito para a associação, modéstia à parte falando. Peguei a Abrai, não tinha uma sede, não tinha nada, a gente não tinha caixa, não tinha nada, a gente construiu. Foi uma associação formada muito pela amizade dos concessionários, pela harmonia. Uma marca nova. Uma né? marca nova. A gente... Que tinha um importador, né? Ainda tem. Isso. Né? Fica aquela história. Isso uma hora vai se resolver. Vai se resolver. Mas isso era uma coisa mais difícil de fazer, né? Então, assim, eu falo que a Abrai ela é uma associação constituída com muita amizade, com muito companheirismo entre todos os concessionários, mais do que as outras. Me desculpem as outras aí, eu conheço várias, mas... É que ela é muito nova, né? Ela é nova. Ela parece nova, ela faz 30 anos esse ano. Olha só, 30 anos é bastante. Ela faz 30 anos. Então, assim, é que ela ficou muito tempo ali dentro do PAC, da FenaBrave, que ela não tinha envergadura porque a marca não tinha envergadura. Exato. E muita gente não sabe, né? Que a Abrai ela surgiu como Abrasui. Era a Associação Brasileira dos Concessionários Subaru e Hyundai. Porque era o mesmo importador na época. Então chamava Abrasui. E aí, na minha gestão, que eu fiz a separação de razão social e etc. A gente mudou para a Abrai. Quantos concessionários tem na rede? 232, se Então, não me falha a memória. Todos. Se não me falha a memória. HMB. Se não é 32, é 33, porque toda hora abre um e tal. E tem mais os importados também, que é a mesma associação, porque nós somos uma associação de marca, não de fábrica. Muito bom. Então, aí tem mais os importados, que chegou a ter 70, hoje diminuiu um pouquinho. Então, em torno de 300 pontos de venda, mais ou menos. Então, esse é o trabalho lá, Caporal. Eu tenho alguns projetos dentro da Abrai, que é, de fato, transformar a associação de marca em uma peça para servir a rede. Então, hoje, a Abrai Comercial, ela já tem o faturamento dela, a gente vai atrás de parceiros para que possa fazer um trabalho em prol do concessionário. Vou dar um exemplo básico para você. Uniforme. Né? A gente vê o que tem de dinheiro parado em uniforme. Outro dia eu fui lá na RH do nosso grupo. Quanto tem de dinheiro aí? Quanto tem de uniforme? Porque me despertou uma compra de uniforme lá, de, sei lá, 30 mil para cada marca. Eu falei, é 100 mil, eu tenho 3 marcas, é 100 mil reais. Eu vou pôr 100 mil reais em roupa e eu não sou loja de roupa. Né? Eu não sou loja de roupa. E aí fui na RH, quanto tem de... Faz um inventário para mim, fizeram inventário, eu tinha mais 50. Né? Porque vai caindo, as grades vão quebrando e você tem que repor. Vai ficando. Aí a montadora muda o uniforme, aí você fica com aquilo lá micado. Eu falei, isso tá errado. Aí a gente desenvolveu agora um parceiro que vai fabricar uniforme para toda a rede. Ele fica com o estoque, a hora que você contrata alguém, você pede e ele entrega em 2 dias, põe no Sedex, acabou, já era. Então assim, o quanto de dinheiro a gente vai estar tirando do imobilizado, né? E colocando dentro da operação. Desperdício também que tem, né? Então essa é a ideia da Abrai Comercial, ela está sempre se reinventando e se renovando. Então, associação é isso, Caporal. Associação é dedicação, ouvido. Você precisa ouvir o concessionário, tem que ouvir ele. Porque muitas vezes ele não tem razão e muitas vezes ele tem razão. Quando ele tem razão, você tem que falar, vou te ajudar. E quando ele não tem razão, você tem que falar, cara, você está errado. Não é por aí o caminho. Então, isso é um trabalho que a gente faz na associação muito forte. Cara, você está errado ou você está certo. Não tem problema, a amizade é a mesma e vamos seguir a vida. Assim, já teve concessionários que tiveram a não renovação, tiveram 17 concessionários em 2017, 17 concessionários que receberam a não renovação do contrato de concessão. Eu peguei um por um, fui com eles na Hyundai e a gente resolveu o problema de 15. Um não quis resolver, infelizmente preferiu o caminho jurídico, e o outro falou, não, eu também não quero continuar, que na realidade não foi nem ele, foi o irmão, eu não quero continuar, a gente prefere vender. E eles venderam. Quer dizer, na minha cabeça eu resolvi o problema de todos. Todo mundo. Os dois é que não quiseram, e um deles é nosso amigo até hoje. O outro, infelizmente, preferiu o caminho jurídico. Mas a associação é isso, é você se doar um pouco, você ouvir o seu amigo. Então, e toma tempo. E toma tempo. Mas hoje ela está tão consolidada, Caporal, de verdade, que não toma mais tanto tempo da minha vida, não. Vai lá. Mas eu conheço você bem e eu sei, você falou, fico mais 2 anos. Depois disso, você vai querer outra coisa
e às vezes maior. Não. Mas deixa esse assunto para outro podcast. Tá bom? É assunto para outro podcast. Beleza, meu. Obrigado. Obrigado a Muito vocês. legal. Nós temos um presente do nosso... Você pega, por favor? Do nosso apoiador, Lareto Cel. Acho que eu falei certo. Né? Eu sempre falo errado. Né? Então você vai ver aqui um garfo de vinho italiano. Ele é importador direto da Itália. Obrigado.